Este é Conexão Futura, na tela do seu canal Futura, e confira também o nosso site, entre lá em futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, lançou na semana passada o dossiê Impactos dos Agrotóxicos na Saúde. O livro reúne informações de centenas de trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais que revelam evidências científicas e a correlação direta entre o uso de agrotóxicos e problemas para a nossa saúde. E é sobre esse dossiê que a gente conversa agora direto de Bonn, lá na Alemanha, com Alan Tigel, que é da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Tudo bem com você, Alan? Bem-vindo à Conexão. Tudo bom, Cristiano. Boa tarde aí para você e para todos os telespectadores aí do canal Futura. Obrigado e boa noite para você que está aí 6 horas à frente. Obrigado por ter aceito o nosso convite, conversarmos aí diretamente da Alemanha. Eu quero que você faça primeiramente para a gente um resumo desse dossiê, né? A gente sabe que diversas especulações existem em relação aos efeitos do agrotóxico na saúde, mas esse dossiê já mostra que não é só especulação, que de fato já existem fatos que comprovam, né, esse problema. Pois é, Cristiano. A grande novidade, né, que esse dossiê está trazendo, primeiro, ele é uma articulação inédita, né, entre aí várias entidades da sociedade civil, de movimentos sociais, sindicatos, de pesquisa, como é o caso da Fiocruz e do INCA. Então, a grande, né, força desse dossiê está nessa articulação e, como você falou, né, o que antes a gente dizia como especulações, agora a gente tem como provas concretas, né, de que agrotóxico mata, tema que deve ser enfrentado e debatido aí pela sociedade brasileira, né? Então, esse dossiê ele traz alguns números, né, que eu acho interessante a gente lembrar, porque eles dizem da magnitude desse problema, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui que desde 2007 até hoje foram A gente está com um probleminha na conexão da internet, já que estamos falando aqui do Rio de Janeiro, lá com a Alemanha, onde o Alan conversa com a gente. Eu vou tentar restabelecer aqui a conexão com ele. Enquanto isso, eu aproveito para mostrar para você de casa vários sites aqui. Ele falou, inclusive, onde você pode encontrar o dossiê. Vamos lá ao site da Abrasco. A gente entra aqui, ó, em abrasco.org.br, você encontra na íntegra o dossiê que estamos mencionando na entrevista de hoje sobre os impactos dos agrotóxicos na nossa saúde. Está aí já o endereço na sua tela e aqui você consegue ver, primeiramente, né, alguns dados destacados desse estudo e você pode também ter aí na íntegra esse dossiê para estudar e ver com calma aí de que forma isso impacta na sua saúde, na alimentação da sua família também. Acho que eu já estou aqui com o Alan de volta, deixa eu tentar colocá-lo aqui. Alan, ainda não vejo você, mas acho que eu estou com seu áudio agora. A gente pode continuar conversando então? Você me ouve bem? Te ouço bem. Beleza, então voltando ao nosso bate-papo, Alan, em relação ao que pode ser feito, né? Já que, como eu disse na abertura do programa, o Brasil está no topo dessa lista aí entre os países que mais utilizam agrotóxicos nas suas plantações e frente aos dados do dossiê comprovando os riscos para a saúde, o que o cidadão comum pode fazer? Pois é, a gente está bem nesse momento, né, com muitas discussões sobre esse assunto acontecendo na Câmara. Inclusive, na semana passada, a gente teve aí a aprovação do projeto de lei que retira a informação sobre se um alimento é transgênico ou não, né? Aquele Tzinho amarelo que vocês podem ver hoje já, né, nos óleos de soja, na maioria dos produtos feitos de milho, né, que indicam que aquele produto foi feito com alimentos transgênicos, ele pode ser retirado e é muito importante que a sociedade se mobilize. Mas por que eu estou falando de transgênico se aqui o assunto é agrotóxico, né? Transgênicos e agrotóxicos, eles fazem parte do mesmo pacote tecnológico que foi inserido na agricultura brasileira como uma forma de aumentar a produtividade, mas que no fim das contas eles geram
todos esses problemas que a gente está vendo. As plantas transgênicas que são usadas no Brasil, né, sobretudo o milho e a soja e o algodão, elas são feitas justamente para serem mais resistentes aos agrotóxicos. Então, a gente tem aí nos últimos 10 anos em que o Brasil começa a usar os produtos transgênicos, um aumento, e aí como a gente pode ver no dossiê, de 288% no faturamento da indústria de agrotóxicos, né? E isso tem uma relação direta com essa plantação de transgênicos. Então, uma primeira coisa que a gente pode fazer é se mobilizar, por exemplo, para barrar esse projeto de lei que quer retirar o direito do consumidor de saber se ele está comendo um produto transgênico ou não. Em seguida, né, o que a gente tem que entender é que existe alternativa, né? Existe uma solução, existe outros modelos de produção de alimento que é o que a gente vem defendendo, né? E a nossa campanha ela se chama Contra os Agrotóxicos, mas ela também se chama Pela Vida, porque a gente defende o modelo da agroecologia, né? A agroecologia ela é esse modo de produção que utiliza sementes crioulas, né? Ou seja, sementes que são já cultivadas há muitos anos, adaptadas a cada local. Ela não utiliza agrotóxicos e ela é baseada na plantação de diversos gêneros alimentícios juntos, né? Que é o que a gente chama do policultivo, que é o contrário do monocultivo que o agronegócio produz. Né? Agora, Então, Alan, uma questão importante de te mencionar, que sempre é levantada também em relação ao porquê foi o início, né, do uso de agrotóxicos, como você bem disse, para o aumento da produção de alimentos. Agora, há uma outra linha aí que defende que se não houvesse o uso de agrotóxicos, não teria como produzir alimentos para toda a população. De que forma isso pode ser equacionado? É muito bom você tocar nesse assunto, Cristiano, porque existe essa falsa ideia, né, disseminada aí por muitos setores, de que se não usássemos agrotóxicos iríamos morrer todos de fome, né? Primeiro é importante lembrar que a agricultura existe há mais de 10 mil anos e os agrotóxicos pouco mais de 50 anos, né? Então, o mundo sempre conseguiu produzir alimentos sem os agrotóxicos e o mais importante é entender que a fome ela não acontece por falta de comida. Né? Se hoje existem 1 bilhão de pessoas famintas no mundo, não é por falta de comida, e sim por uma má distribuição de renda e, sobretudo, como casos de muitos países como o Brasil, é sobretudo pela falta de uma distribuição justa de terras. Né? O Brasil é o país que tem a maior concentração de terras no mundo. 1% dos proprietários de terra no Brasil tem quase 50% do território, né? Então, a ideia básica da agroecologia, ela começa na reforma agrária, né? Ela começa nessa distribuição justa das terras para que os agricultores, esses sim, os pequenos agricultores, que são finalmente quem produzem a nossa comida, né? Porque se a gente vai olhar os próprios dados do IBGE, a nossa comida que chega na nossa mesa, 70% dela vem da agricultura familiar. Né? Então, o agronegócio que faz essa propaganda, né, toda, na verdade, o que ele está produzindo é soja para exportação, é milho para exportação. A comida que chega na nossa mesa vem do pequeno agricultor e esse tem totais capacidades, né, de produzir sem veneno. A gente tem aí diversas experiências. Para quem quiser saber mais, recomendo assistir o documentário Veneno Está na Mesa 2, né, do diretor Silvio Tendler. Ele mostra um sem fim de experiências, e não são experiências pequenas, né? Muitas vezes o pessoal acha que a agroecologia é aquela coisa pequenininha, uma hortinha. Não, a gente está produzindo, né, muitas toneladas de arroz no sul, de café aqui em Minas Gerais. Enfim, por todo o Brasil a gente está vendo florescer experiências de agroecologia que provam que esse é o modelo que não vai deixar a gente morrer de fome, né? O que está matando a gente é o uso de agrotóxicos. Importante você mencionar, né? A gente sempre gosta aqui no Conexão de incentivar quem está em casa, acompanhando as nossas discussões, de que após aqui o nosso bate-papo vá buscar outras informações, e esse filme, de fato, Veneno Está na Mesa 1 e o 2, de Silvio Tendler, está disponível já aí na internet, você consegue encontrar, para levar adiante essa discussão e promover, quem sabe colocar sua família a assistir, quem sabe todo mundo estando um pouco mais atento de onde vem o alimento que chega à nossa mesa, a gente consegue aí provocar uma mudança para tentarmos, né, que a gente consiga receber alimentos mais saudáveis em casa, né? Nosso tempo aqui já está chegando ao fim, Alan, mas eu preciso me despedir de você, mas antes agradecer muito mais uma vez pelos esclarecimentos na nossa conversa de hoje. Muito obrigado.
Tá certo. Obrigado, Cristiano. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço. E mostro para você também na internet novamente o site onde você encontra o dossiê que fala sobre o uso de agrotóxicos e os impactos na nossa saúde. Coloco aí para você de casa também poder acessar na rede. E ainda um outro site que eu divulgo para você é o Contra os Agrotóxicos, que é um movimento que o Alan Tigel representa contra os agrotóxicos e pela vida. Tá certo?